Muito bem, nós queremos meditar na palavra de Deus, palavra esta que tem como proposta esse tema. Vamos falar juntos? A glória de Deus na salvação do pecador. Quando nós falamos do Evangelho, nós falamos das boas novas de Cristo Jesus. Eu não sei como você poderia resumir o Evangelho, mas se tivéssemos resumos do Evangelho, com certeza esse texto estaria dentre aqueles que apontam diretamente a definição do Evangelho. Eu quero contigo meditar nesse tema, mediante aquilo que Paulo está apresentando. Eu quero ler contigo o texto de Efésios, capítulo 2, mas estaremos trabalhando em partes. E a primeira parte desse texto, estaremos lendo agora, que é o versículo 1, o segundo versículo e o terceiro versículo, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos orar. Senhor, fale o nosso entendimento, fale a sua igreja, e que o seu nome seja exaltado, bendito e glorificado. Nós imploramos o teu favor sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Eu quero trabalhar a primeira parte, a gravidade da morte espiritual. Quase sempre nós não nos atentamos o quão é grave a situação que a nossa sociedade está vivendo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nós não nos atentamos para aquilo que está acontecendo, mas, através do Espírito Santo, eu peço a você que se atente a tudo aquilo que vai ser dito. Muito bem. Teologicamente, existem 3 tipos de morte. A morte física, é o que nós conhecemos muito bem, é quando o corpo para de respirar, quando não há mais fôlego de vida no corpo. Existe a morte espiritual, que mesmo a pessoa estando viva, ela pode estar morta espiritualmente. Como assim? Ela está afastada de Deus. A pessoa está morta espiritualmente. E existe a morte eterna, que é a junção das 2 primeiras mortes. É quando aquela pessoa que está morta espiritualmente passa a ter também a morte física. Ou seja, aquele que está afastado de Deus vem a falecer, então ele se encontra na morte eterna, ou chamada a morte separação eterna de Deus. Mas Cristo, pelo caminho da cruz, nos trouxe da morte espiritual para a vida eterna. E eu quero, contigo, trabalhar e apresentar características desse processo, daquilo que Cristo fez, nos tirando do império das trevas, nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Muito bem, primeiro, de acordo com o texto bíblico, apresenta a nossa incapacidade. O texto fala isso. O verso 1
já trabalha diretamente essa temática: mortos em delitos e pecados. O termo grego para mortos aponta para a incapacidade total. Não é uma fraqueza, ou uma falta de força, não é uma fraqueza espiritual, não é isto, é um estado de separação absoluta de Deus. Então, quando nós falamos mortos, é simplesmente aquela palavra necros, onde sabemos que a pessoa não está viva. E quando Paulo trabalha isto, ele declara exatamente o seguinte: nós estávamos mortos. E ele fala, em quê? Em nossos delitos e pecados. Abrange também as transgressões ativas, quanto também a nossa corrupção interna. Não é a questão do ato em si, daquilo que eu faço, mas do estado que eu me encontro. Paulo não se refere apenas a comportamentos, mas a condições de rebelião contínua. Não é algo que eu faço pontualmente, mas é como eu me encontro, é o estado que me encontro, é como eu estou vivendo. A Bíblia ensina que um homem não está apenas ferido, ele está morto espiritualmente. Isso quer dizer que sem a ação soberana de Deus, ninguém consegue buscá-lo, desejá-lo ou agradá-lo. Toda boa vontade vem do próprio Deus para o nosso coração. E o texto continua, e nisso ele vai trazendo cenários para nós. Então a segunda apresentação é o seguinte: apresenta o mundo e a sua intencionalidade. Há uma intenção, há um propósito. Olha o que diz o verso 2: segundo o curso deste mundo, e também segundo o quê? O príncipe da potestade do ar. Curso deste mundo refere-se ao espírito da época. O que é isto? Ou seja, o sistema de valores contrários a Deus, que foi moldado pela queda. Desde que o pecado entrou no mundo, ok? Tudo que temos como esfera de vida foi afetado pelo pecado. E esse sistema, esse espírito deste mundo, o curso deste mundo, isso tudo aponta contra Deus, contra a sua pessoa, a sua vontade, a sua lei, e tudo que envolve a pessoa de Deus. E o texto vem trabalhando o príncipe do ar, ou o príncipe da potestade do ar. O que é isso? É Satanás. Ele é quem é identificado como regente das forças espirituais que operam na desobediência. Quando a pessoa desobedece a Deus, e aí eu volto a dizer, a sua lei, a sua vontade, não está sendo somente um desobediente em si, está sendo um canal do querer de Satanás operando nesse mundo, porque toda desobediência contra os valores de Deus, ela é provocada ou pela nossa carne ou por Satanás, ou pelo pecado lá do passado. Quando falo lá do passado, da queda, que influencia e continua influenciando até hoje, ou por causa do próprio Satanás nos dias atuais, levando-nos a desobedecer a Deus. O mundo, a carne e o diabo formam uma trindade de influência. Ou nós somos levados pela influência do mundo, a sociedade, da nossa carne ou do diabo. E toda essa influência faz com que as pessoas fiquem longe de Deus, se afastando de Deus. Então existe sim uma apresentação do mundo e a sua intencionalidade. Tudo o que o mundo deseja é te afastar de Deus, te levar para longe de Deus. O mundo é como um mar tempestuoso, que arrasta os homens em direção ao naufrágio. E esse ato de afastar um homem é guiado por Satanás. E um homem morto em pecado não luta contra a corrente,
ele flutua com prazer. Irmãos, há uma intenção por trás de tudo que existe nesse mundo. Esse mundo quer rasgar a sua comunhão com Deus, quer despedaçar aquilo que você tem construído com muita lágrima e oração. Não ceda. Terceiro, apresenta a nossa maculabilidade. Olha o que diz o verso 3: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e filhos da ira. Aquele que não tem a Cristo, sofre com esse nome. O apóstolo, então, agora inclui, não somente outros, mas inclui a ele mesmo, judeus, diz assim, todos nós, para mostrar que ninguém escapa dessa condição, todos nós éramos filhos da ira, mas esta ira foi aplacada pela cruz de Cristo. Amém? O Senhor Deus, o Pai, Ele recebeu, sim, Ele recebeu o sacrifício de Cristo. Todos nós fomos maculados pelo pecado, todos nós fomos afetados pelo pecado, todos nós fomos tingidos pelo pecado. Só existe um que nos lava de todo o pecado, é o sangue carmesim do Cordeiro Santo de Deus. E a expressão do texto diz, filhos da ira, está aqui escrito. É uma expressão tanto jurídica como espiritual, que quer designar a posição dos pecadores diante de Deus. E qual é a nossa posição de pecador diante de Deus? Culpados, sob a ira de Deus, e é uma ira santa e justa. Não se trata de ser uma ira irracional, não é isto, mas uma santa repulsa ao pecado e da necessidade da justa retribuição. Deus, Ele pune o pecado, não tem como isentar a pessoa do pecado. Somos pecadores, mas redimidos, culpados, mas inocentados pelo sangue de Cristo Jesus. Inocentados no quesito justificados. Não deixamos de ter o preço foi pago por Cristo. Antes de poder ver a cruz como algo para nós, devemos vê-la como algo que foi feito por nós. Nós fizemos aquela cruz. Os nossos pecados constituíram a cruz de Cristo. Vamos para grandes verdades acerca disto? Primeiro, um homem natural está morto espiritualmente, nós vimos isto. Incapaz de escolher por si só. Nós chamamos isso de depravação total. Todos nós fomos afetados pelo pecado. E por causa disso, a salvação só pode acontecer pela graça soberana de Deus, pois não há qualquer inclinação natural à justiça. Nós não somos justos. A fonte, ela foi contaminada, e não há mais água limpa jorrando do rio da nossa vida. Então precisamos que o Senhor nos purifique. É só pela graça de Deus. R.C. Sproul disse certa vez, o pecador não apenas recusa a Deus, ele está em guerra com Deus. A graça não é apenas gentil, ela é uma conquista sobrenatural. É que nós não olhamos a graça como deveria ser contemplada. A graça é algo extraordinário para pessoas tão ordinárias no sentido normais que somos nós. E o que podemos aplicar de maneira bem prática? Eu quero dividir para 3 grupos. Primeiro, para os crentes. Lembre-se de onde Deus te tirou. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. O Senhor nos resgatou. A salvação não foi por esforço ou por ser religioso, mas por intervenção sobrenatural de Deus na sua vida.
onde estaríamos e de que maneira estaríamos? Isso deve gerar, sabe o quê? Humildade e gratidão, e não orgulho espiritual. Temos que ter um coração grato a Deus. Por quê? Porque Ele nos salvou. Ele nos conduziu pela vereda da justificação. Mas tem aqueles que são ligados a conceitos errados. E aí vem um outro grupo, os moralistas. Você pode frequentar a igreja, você pode ajudar os pobres, você pode ser um bom filho, você pode ser uma boa mãe, você pode ser um bom funcionário, você pode ser um bom aluno, você pode ser um bom profissional e ainda estar morto em seus pecados. Não é a boa obra que me justifica, não é a boa obra que abre os portões do céu. O céu, ele é habitado por pessoas que fazem boas obras, não por troca, mas por consequência. A regeneração é necessária para todas as pessoas. Não é simplesmente o que eu faço, mas quem eu sou. Eu sou justificado por Cristo. E se porventura alguém descrente ouvindo essa mensagem, seja aqui ou seja através da internet, sem Cristo, essa pessoa continua debaixo da ira de Deus. Não é questão de melhorar, é preciso nascer de novo. É preciso ter uma nova vida de identificação com Cristo. E o que essa pessoa precisa fazer? Clame por misericórdia. Clame ao Senhor, fale: Senhor, tenha piedade da minha vida. Arrependa-se e creia no Evangelho. Nós precisamos acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso, que morreu por nós, e não para possibilitar a salvação, para nos conceder a plena salvação. E a conclusão desta parte é o seguinte: Paulo, ele como fosse um grande pintor, ele pega um pincel e começa a fazer um quadro sombrio, mas necessário, da condição humana. Ele não esconde a condição humana, não para nos deixar no desespero, sem saída, mas para mostrar o milagre da graça de Deus. E aí, nos próximos versículos, ele expõe a escuridão do texto aqui de Efésios, capítulo 2, os 3 primeiros versículos, agora serve como pano de fundo para que o brilho da graça de Deus resplandeça. Sabe por quê? Porque aí vem a segunda parte, que é a centralidade da salvação, ou melhor, a centralidade de Deus na salvação. Por quê? Olha o que diz o texto bíblico: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. E o que Paulo nos apresenta agora? Em quarto lugar, ele apresenta a amabilidade. Verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui tem uma mudança de eixo. Lembra do cenário? Lembra como estava? Mortos em nossos delitos e pecados. Aí a expressão vem: mas Deus. Aqui nós temos o ponto de virada cósmica da narrativa da redenção. Éramos pecadores, destinados ao inferno, mas Deus. John Piper diz o seguinte: a palavra mais gloriosa da Bíblia talvez seja essa, mas Deus. Tudo muda com essas duas palavras. Nós estávamos mergulhados em nossos pecados, mas Deus entrou na minha vida, entrou na sua vida.
Não foi assim que aconteceu? Havia um desespero no nosso coração, mas Deus trouxe o alento do céu. Éramos perdidos sem direção, mas Deus nos conduziu de acordo com a vereda dele. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, diz o texto, é rico em misericórdia. O que é rico em misericórdia? Isso indica uma abundância inesgotável de compaixão que Deus tem para pecadores indignos como eu e você. Deus nos ama de forma incondicional. E o amor aqui do texto, pode dar uma olhadinha aí no texto, o amor aqui não é reativo, mas casual, ou seja, está naquele momento. E há uma causa, é causal, não nasce na amabilidade do homem, eu amo a Deus, então me ame por favor, não é isso. E essa misericórdia não vem assim, não é, mas da natureza do eterno amor de Deus. Deus sempre nos amou, desde a plenitude dos tempos. Deus chamou e preparou o Cordeiro Santo para ser imolado, como diz lá em Apocalipse. Deus, o Todo-Poderoso, mostrou a sua amabilidade conosco, desde quando? Desde sempre. E aí vem quinta apresentação, apresenta a cristocentricidade. Que nome bonito, hein? O que vem a ser isto? O verso 5 diz, nos deu vida juntamente com Cristo. Lembra lá do texto, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, aí vem, mas nos deu vida juntamente com Cristo. A expressão principal aqui é, nos vivificou, indica uma ressurreição espiritual. Por quê? Porque estamos unidos com Cristo. Essa união com Cristo, na sua ressurreição, é o fundamento de toda a nossa vida cristã. Porque Ele ressuscitou, nós somos ressuscitados com Ele. Assim, porque Ele está vivo, nós viveremos com Ele. É porque Ele habita em nós. O Deus que desceu do céu é o mesmo Deus que se entregou na cruz. E esse mesmo Deus que se entregou na cruz fez isso para nos levar para o céu. É um caminho que faz isto. Aí, não sei se você percebeu na expressão, Paulo está escrevendo, daqui a pouco ele para tudo e diz assim, é como se ele estivesse quase esquecendo de algo. Não sei se você também se comporta dessa maneira. Calma aí, deixa eu falar uma coisa, senão eu vou esquecer. Aí Paulo vai e escreve assim, pela graça sois salvos. Ele traz essa expressão. Paulo interrompe o fluxo da sua escrita, do seu pensamento, para enfatizar, sabe o quê? A natureza gloriosa e graciosa da graça de Deus, por meio da salvação. Isso é uma intenção de Deus, desde o começo. Nunca, Cristo na cruz, foi um plano B, sempre o plano A, para mostrar a sua graça. Um grande homem do passado, nos ensina com essa expressão, Jonathan Edwards, diz assim, você não contribuiu para a sua salvação mais do que um cadáver contribuiu para a sua ressurreição. Cristo, Ele é tanto o ativo como o passivo. Ele faz com que a cruz chegue até Ele, e Ele mesmo se entrega na cruz. Para terminar esta parte, em sexto lugar, o texto bíblico apresenta a nossa nova realidade. E o que vem a ser? Diz o texto, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O crente é tão unido a Cristo, isso de maneira espiritual, que já compartilha da sua vitória e da sua autoridade. Você já começa a reinar com Cristo, você começa a experimentar das fagulhas que caem do trono da graça de Deus,
E essa linguagem mostra que a salvação não é apenas um escape da condenação, mas a exaltação de Cristo. Cristo é exaltado quando você reconhece que Ele é Senhor e Salvador. A expressão em Cristo Jesus aparece repetidamente para enfatizar que tudo que recebemos vem pela união com Ele. Então, tudo aponta para Cristo. Desde o começo até o fim, é Cristo. A maior notícia do universo não é apenas que Deus nos salvou do inferno, não é. Mas que Ele nos deu a si mesmo. Cristo morreu por nós. Ele se entregou por nós. E Ele nos aceita na sua presença. E finalmente, sétimo lugar, apresenta a sua grandiosidade. O verso 7 aponta para mostrar nos séculos vindouros suprema riqueza da sua graça. O propósito eterno da salvação, qual é, pastor? É demonstrar a glória de Deus para sempre. É como se na eternidade tivéssemos uma grande faixa. Você foi salvo para a glória de Deus. E esta suprema riqueza da sua graça, que é a salvação, o céu será como uma exposição da eterna graça divina. Você é um elemento demonstrativo da graça divina. Você é alvo do amor incondicional de Deus. Deus nos salva, não apenas para o nosso bem, mas para a glória do seu nome. A salvação é um espelho da glória de Deus, e os salvos são como uma vitrine da sua glória. O Senhor é visto em nossas vidas, através do ato da salvação e da mudança que isto proporciona. Grandes verdades. A motivação final da salvação não é centrada no homem, mas em Deus. A graça não é uma reação às nossas ações, mas uma manifestação da glória, da misericórdia e do amor de Deus. A união com Cristo é central. Fomos ressuscitados e assentados com Ele. Sabe por quê? Porque tudo é para Ele, por Ele e por meio dEle. Deus é o Evangelho. Se você não deseja Deus como o maior presente da salvação, você não entendeu ainda o que é o Evangelho. Deus é o próprio Evangelho, é as boas novas para a nossa vida. Você que está desanimado, abatido, você que está espiritualmente longe de Deus, lembre-se, Cristo já te chamou para reinar com Ele, e a Bíblia diz que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Qual é essa ideia? A ideia é a seguinte: não tem derrota para aqueles que confiam em Cristo, já são vitoriosos. Então se alegre nisto, não permita que o desânimo domine o seu coração, porque você em Cristo já está sendo ali recompensado. Para aquele que está frio na fé, se o céu é a eternidade, desfrutando da graça e da glória de Deus, por que viver uma vida mundana hoje? Corra para Cristo. Encontre o amado de sua alma e viva honrando a Ele. Volte o seu coração para o prazer supremo que encontramos em Deus. E para todos nós, a sua salvação, bem como a sua vida, é um plano perfeito de Deus para a exaltação da graça dEle. A vida cristã não é centrada em você. Não, nós não somos o último biscoito, bolacha, pipoca, salgadinho. Tentei abranger todas as regiões do Brasil, do pacote. Deus é a cereja do bolo. Deus é e sempre será o personagem principal de toda a história. Você foi salvo pela graça para a glória. E o maior presente da salvação não é o céu, mas é o próprio Deus. Onde Deus está, nós estaremos com Ele. Amém? Vamos orar ao nosso Deus.
Senhor, graças te damos por tão grande conhecimento que o teu servo Paulo nos traz em tão poucos versículos. Obrigado, Deus, por ocultar isto aos tão sabedores e nos dar a condição de entender, mesmo sendo tão pequenos. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. Louvado e bendito seja o Senhor que deve ser entronizado, o Senhor que é grandioso, o Senhor que mudou a nossa realidade, o Senhor que é o centro de todas as coisas, o Senhor que nos ama, o Senhor que nos deu a salvação. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque mesmo maculados pelo pecado, o seu sangue carmesim nos perdoou. Obrigado, Senhor, porque mesmo com toda a intenção deste mundo, o Senhor nos resgatou. Ó Deus, muito obrigado, porque somos incapazes e o Senhor, por meio da sua graça, nos alcançou. Louvado e bendito seja o Senhor, o Deus ressurreto, o Deus de nossas vidas. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.